E aí, fã de esportes, tudo bem? Chegando linha de passe pós-derby no Campeonato Paulista e deu empate no Allianz Parque. 1 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. E o Hugo pegou mais um pênalti, hein? Já tinha pego um na segunda-feira, mais um hoje. E conseguiu evitar a derrota do Corinthians, que ficou com um jogador a menos. O Yuri Alberto, que foi expulso na segunda etapa. Ele é autor do gol do empate ainda no primeiro tempo. Começou linha de passe? Começou. Tem você, Paulo Calçade, o Birner e tem o Pedro Ivo. E a pergunta é muito pertinente. Para. Você está confundindo o horário. Não, é que a pergunta foi muito boa. Você está à noite, tá? Foi muito boa, mas vocês também. Vocês não aliviam no intervalo, né? Vamos combinar que vocês não aliviam no intervalo. Agora é 10h30, 1h não. Aí é para aquelas coisas que acontecem 1h, é melhor que fosse mais tarde, né? No horário mais próximo. Você pode levar o Bertozzi. Palmeiras 1, Corinthians 1, né? É isso aí. Bertozzi, empate no Allianz Parque. Me parece claramente um empate que ficou melhor para o Corinthians, né? Porque, afinal de contas, um jogador a menos foi buscar um empate jogando mal no primeiro tempo e ainda o Hugo pegou um pênalti no final do jogo. De novo, né? Parece um déjà vu com o ano passado, com um roteiro diferente, né? Ano passado foi o gol do Garro, aquele gol com o jogo praticamente perdido, com expulsão do goleiro e sei lá o quê. E hoje era a questão do pênalti do Estevão, né? E que daria uma vitória que, pelo volume de jogo do Palmeiras, seria merecida. Mas o Corinthians resistiu e teve o seu goleiro como um grande protagonista, o Hugo Souza, que vai cada vez mais caindo já tinha caído, desde aquele jogo do Bragantino, já tinha caído nas graças do torcedor. Mas cada vez mais vai se consolidando ali como um ídolo em potencial pelo que ele tem feito pelo Corinthians. Porque acho que sem o seu goleiro hoje, dificilmente o Corinthians teria saído com esse ponto do Allianz Parque, mais um jogo desse campeonato que atrasou em função da chuva, né? Foi meia hora de atraso aí, dá pra ver no gramado as marcas aí da forte chuva cair em São Paulo nesta noite. Mas é muito frustrante pro Palmeiras não ter vencido, porque foi o melhor time no primeiro tempo. O Corinthians chegou 3 vezes, essa uma delas com o Yuri Alberto, teve uma cabeçada do André Ramalho que o Everton defendeu brilhantemente e no final o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol. Mas o Palmeiras, na sua formação com 3 zagueiros, dando muita liberdade para os alas, especialmente o Piquerez, que fez um grande jogo, sem centroavante de referência, mas incomodando o tempo inteiro a defesa do Corinthians ali, que não conseguia achar os atacantes do Palmeiras, era para o Palmeiras já no primeiro tempo ter saído com um resultado melhor. Quando fica com um jogador a mais, na minha visão, justamente no segundo tempo, aí a pressão pela vitória ficou ainda maior, mas o Corinthians conseguiu resistiu até o final, teve seu goleiro como protagonista e acho que tem que ser, por todo o contexto, o time mais feliz na noite de hoje. Né? É verdade. O Hugo, que tinha pego um pênalti já na segunda-feira, como a gente falou aqui, né? Então ele já garantiu ali 2 pontinhos para o Corinthians, que ia ficar no empate, e hoje garantiu pelo menos aí mais um ponto para o Corinthians também, porque ia sair na derrota. Então, o Hugo aí garantindo essa liderança no geral aí do Corinthians na competição. Aí você vê o gol do Yuri Alberto, ele tomou cartão amarelo por causa desse golpe aí na bandeirinha do escanteio. E aí depois ele vai tomar um outro cartão amarelo por simulação. Você que não acompanhou o jogo teve visto uma simulação das mais toscas, o troféu Framboesa de Ouro, né? E ele acabou tomando outro amarelo e expulso, assim, bestamente. Aí, ó, tem um lance aí, a gente está mostrando, né? Pra gente avaliar daqui a pouquinho também como foi o Yuri Alberto no jogo, fez o primeiro com a camisa do Corinthians nessa temporada. Vitor Birner, o nosso querido Bertozzi falou sobre a pressão do Palmeiras no segundo tempo. Se alguém tem dúvida se ele se atirou ou não, veja só a reação dele. Exatamente, seja, né? Exatamente. Foi feio mesmo o negócio. Ô Birner, apesar da pressão no segundo tempo ali do Palmeiras, é uma pressão, em alguns momentos, meio desorganizada. Muita bola levantada na área, né? Conversando com os palmeirenses ali na redação, o pessoal falando, tá faltando um repertório aí. Você concorda ou não, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, Calçade, Léo. Boa noite ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Boa noite. O futebol não é... As coisas não são verdades absolutas. Sim. Então, a gente discutia aqui, por exemplo, no Linha de Passe da segunda-feira, tentando entender o que o Abel faria. E o Abel fez coisas diferentes hoje. Né? O uso dos alas, os 3 jogadores mais avançados sem o centroavante... enquanto o Corinthians, a gente já sabia, jogou como sempre joga. Os 3 volantes, um meia de criação à frente deles, a dupla de ataque, a de sempre, sem surpresas. E taticamente, o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. O Palmeiras teve controle do jogo, pressionou mais, criou mais chances. Mas falta uma coisa. Quando você joga muito pelos lados, você precisa ter em sincronia com os ataques pelos lados, muitos jogadores entrando na área, e muitos jogadores na entrada da área. O que claramente não aconteceu em vários momentos. Ou seja, a ideia do Abel, que funcionou para o controle de jogo, foi incompleta.
Óbvio que o Palmeiras poderia ter ganhado assim mesmo, porque criou mais chances, porque perdeu o pênalti. Mas para essa ideia estar completa, o time precisa chegar com mais jogadores vindo de trás na área, o que até, se for muito bem executado, dificulta para os zagueiros. Porque quando o zagueiro está marcando, por exemplo, um centroavante, e é óbvio que se o Palmeiras tivesse um grande centroavante, o Palmeiras teria muito mais chance de ganhar hoje. É óbvio que o Palmeiras precisa de um centroavante de alto nível para o elenco, para a temporada ter mais sucesso do que terá, ou pelo menos fica mais difícil sem esse centroavante. Mas quando você não tem esse jogador e você entra com jogadores de frente na área, a zaga adversária pode ficar perdida. Você não sabe se é um jogador volante que acompanha, se é o zagueiro que marca. E esse último movimento, claramente o Palmeiras não conseguiu fazer. Se o Abel treinou e apareceu no treino, não sei porque eu não vejo o treino. Se os jogadores não entenderam, não sei. Eu acho que o Abel pediu. Mas o time não fez e eu acho que esse foi um dos aspectos do Palmeiras não ter vencido o jogo de hoje. Muito bem. Pode falar até, Pedro. Eu te dar boa noite. Eu vi que você já emendou aí, já quer falar. Não, é que eu tô concordando com a leitura do Vitor. Boa noite você, Vitor. Calça, Léo, o fã de esporte que a gente em casa. Eu concordo com a leitura do Vitor. Não precisa ser repetitivo no que ele falou desse momento do que faltou. É que eu acho que é um primeiro Palmeiras e Corinthians no ano. A gente vai voltar naquele papo de ontem do Calçade, né? Embora o calendário nos faça querer acreditar que já estamos no 7º mês, a gente ainda está só no primeiro mês, de 8, 9 jogos, mas ainda é o primeiro mês. E eu acho que você tem várias maneiras de observar. Você pode pegar o cara que está um pouco sem paciência com a Abel da temporada passada, vai virar e falar de novo, vai lá, terminou o jogo levantando bola na área. Você pode olhar para o cara que talvez não tenha tanto ranço do Abel e queira observar de um outro jeito, virar e falar, ele testou uma formação mais móvel no fim de semana, hoje mantém a formação móvel, entra com naves, protege, mas faltou assim talvez no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, que era essa coisa de arrastar e confundir, eu acho que o Palmeiras confunde muito bem a marcação do Corinthians. Os zagueiros do Corinthians não sabem quem pegam no primeiro tempo. O Maurício e o Estevão se mexem tanto que tem sempre um puxando para o meio e gerando uma superioridade na formação que o Corinthians escolheu. Tem 3 caras do Corinthians ali, às vezes tem 4 do Palmeiras, às vezes tem 5. E o Facundo consegue jogar hora com o Piquerez, do outro lado joga-se ali o Estevão com o Mike. Então, em algum momento do primeiro tempo, isso funcionou. Dinâmicas que foram testadas pela primeira vez na temporada funcionaram. Outras dinâmicas que também foram testadas não funcionaram. Faltou matar no primeiro tempo. Se você no primeiro tempo faz 2-0 contra um adversário que não se encontrava em campo, o papo era outro. Faltou matar. Agora, se o cara quisesse se apegar ao segundo tempo, terminou levantando bola, que é uma certa imagem que fica, eu acho que não é só isso. O Bini explicou, faltou chegar com mais gente, talvez. E aí, o Hugo pega o pênalti do Estevão, a gente poderia estar falando aqui de uma boa vitória do Palmeiras. Tem finalização de fora que o Hugo também se mostra seguro. Então, não foi um jogo ruim. O Hugo foi melhor em campo. De todo ruim do Palmeiras. Mas tem detalhes que você precisa caprichar para vencer um derby, um clássico. E acho que é com o decorrer do trabalho. E a gente está há muito tempo falando que falta peça de ataque no Palmeiras. Sim. Então, acho que tem algumas maneiras de se ler o jogo, mas entendo, é legítimo o torcedor que está querendo camisa 9, o torcedor que está querendo ver um pouco mais no final do jogo, um torcedor que se incomoda com a bola que não entra, com o Estevão, com um time que não decide quando poderia ter feito 2, talvez 3, quem sabe, no primeiro tempo, é legítimo. Só que eu acho que talvez não, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra ali. Acho que dá para equilibrar um pouco. Calçado, a gente está analisando aqui, olhando muito o lado do Palmeiras, porque a gente olhando o primeiro tempo, não parecia que ia sair o gol do Corinthians, nada dava indício que ia sair um gol do Corinthians, e de repente o Corinthians vai lá, é o famoso achou o gol. Né? No segundo tempo, tudo levava a crer que ia sair um gol do Palmeiras, o Palmeiras teve chance e tal, o Corinthians com um jogador a menos, o Corinthians também não consegue de alguma forma agredir o Palmeiras, então o Corinthians parecia feliz com o empate e assim foi até o final, até o goleiro Hugo pegar o pênalti. Tem nenhum mérito do Corinthians nesse empate? Segurar esse resultado com o Palmeiras jogando fora de casa? É tudo mais do prisma do Palmeiras? Faltou para o Palmeiras que errou, o Palmeiras que perdeu para ele mesmo? Ou empatou com ele mesmo? Bom, boa noite. Acho que a pergunta é ótima, porque dependendo, se você olhar para o Palmeiras e aqui a gente vai fazer uma lista de problemas que o Palmeiras tem, vai parecer que sim. Que ele, se ele fosse diferente, teria ganhado do Corinthians. Diferente, digo, é ter um centroavante. Na hora que você pega a movimentação do Facundo Torres, do Maurício e do Estevão, você tem um arco assim. Eles não têm a área. Então, o time trabalhando muito fora da área, estando de fora da área também. O que eu vejo, acho que o Abel foi bem dentro do que ele tem para jogar, para explicar o Corinthians, que ele olha, o Corinthians ele sabe como ia jogar. Se o Corinthians ninguém tinha dúvida. O Palmeiras, por característica do Abel, mas por ainda não ter um centroavante,
permite ao Abel tentar encontrar fórmulas. E ele fez e tentou fazer isso no Clássico. Tentou se adaptar ao adversário, adaptar o seguinte, adaptar seu time ao estilo de jogo do adversário para tentar diminuir a capacidade do Corinthians. Então ele veio com 3 zagueiros para 2 atacantes, Yuri e Memphis. Colocou o Rios para pegar o Coronado. Falou, bom, aqui eu tenho a criação e os atacantes marcados com 3 zagueiros, libera os laterais, tem os jogadores no meio de campo, né? Ele tinha o Rios, aí o Veiga, ele pôde soltar o Veiga, Piquerez do lado esquerdo, Mike do lado direito e 3 atacantes que, sim, carregam a bola. No caso do Estevão é o cara que tenta romper com drible, com marcação. Maurício, um cara de muita velocidade. E para mim ficava claro, assim, até pelo gol, que qual era o objetivo dele? Jogar com velocidade nas costas da defesa do Corinthians, aproveitar o espaço. Tanto que veio o lançamento do Piquerez, uma bola linda, para o Maurício fazer o gol, pegando o Corinthians nessa situação. E não está errado o Corinthians. Defesa estava onde devia estar. O jogo é isso. É exatamente assim. Então o Palmeiras pensou, poxa, vou usar velocidade aqui, vou neutralizar o que o Corinthians tem de melhor. Por quê? Do lado esquerdo, para bater com o Estevão, tinha um Hugo, que não é um lateral ofensivo. Aí começam os problemas do Corinthians. Não é um lateral ofensivo. O estilo do Corinthians jogar hoje precisa de laterais que ocupem as beiradas, porque ele não tem velocidade pelo lado. Não é. O Yuri eventualmente pode ocupar uma jogada pelo lado, o Memphis, mas eles estão centralizados. Então, quem é que faz a beirada? Os laterais. Na esquerda não tem, e o da direita tá assim, calma, que também não é o dia de eu me mandar. O Mateuzinho pensando, eu vou ficar num 6-6 ali. Então o Corinthians perdeu os lados, estava preso pelo Palmeiras, os seus atacantes, e o Memphis e o Coronado. Pô, tava bom pro Palmeiras. Só faltava o quê? A área. E ele consegue fazer o gol. O Corinthians sobrevive, porque parecia até um pouco o clássico do Morumbi. Várias oportunidades perdidas no primeiro tempo, só que o São Paulo ganhou o jogo depois. E o Palmeiras não conseguiu. E aí, cara, tem o Yuri Alberto, cometeu assim, o Yuri Alberto é um menino legal. Só que ele fez uma grande bobagem, chutar a bandeira, cara, do adversário. Fora, isso é loucura. Isso já deu problema com o Corinthians mesmo. E tem precedente, né? Então não é que não sabia. É algo que o Corinthians já reclamou do Luciano no jogo de São Paulo. Então, não faça isso. Não faça isso, cara. Ele fez, levou amarelo, justamente. Eu achei o segundo ainda pior, você Depois acredita? Depois ele tenta cavar uma falta que, o Klaus viu muito bem na primeira. Nós vamos ter esse lance separado depois, né? Tem. Vou opinar depois E sobre isso. botou ele pra fora, cara. Eu acho que assim, a expulsão foi justa, aí o Corinthians só restava se defender e ainda o Hugo Souza fez isso aí que a gente tá vendo. Antes de entrar nas individualidades, só para pode falar. sobre as ideias de jogo, o Corinthians jogar num 4-3-1-2, tá? Eu pessoalmente não gosto muito dessa ideia de jogo, mas ela funciona muito bem pro Corinthians, então eu não a questiono. Né? Eu lembro quando o Flamengo ganhou a Libertadores num 4-3-1-2, aí pro Gabigol jogar na frente com o Pedro. Foi. A gente falava, o time fica com espaço pelos lados, né? E aí pode ser pressionado. O Palmeiras ganhou o jogo territorialmente pelos lados antes do jogo começar. Porque justamente o que o Abel faz, quando ele deixa de um lado Mike, muito avançado, com o Estevão, exatamente do lado onde o trio do Corinthians não consegue cobrir, o Coronado não consegue fazer essa volta. Você não vai pedir para o Memphis fazer isso de um lado e o Yuri Alberto do outro também não faz. Não vai rolar. E a mesma coisa do outro lado com Piquerez e Facundo. E ainda o Maurício circulando, como disse o Calçade, para trabalhar na área. Ou seja, os lados do campo, havia a maioria dos jogadores do Palmeiras, como havia a maioria na briga contra os atacantes, com os 3 zagueiros. E aí, se você for contar o quarto jogador que o Calçado já chamou a atenção, a briga do Richardson contra o Coronado, 4-3, ou seja, o Palmeiras começou territorialmente ganhando o jogo antes do jogo começar. Tá? Faltou, como disse, a entrada na área, que deveria ser feita nesse caso hoje. Quem tem que entrar na área quando você joga assim é o Richard Rios, é o Veiga. Os volantes precisam entrar mais na área para surpreenderem, até porque se você perder a bola, tem os 3 jogadores atrás segurando os 2. E o que eu vi foram os 3 chutando de longe. Então, faltou esse complemento de movimentação na parte coletiva. Individualmente, aí eu já acho que o Corinthians não teve uma atuação pior que a do Palmeiras. Porque o erro do Richard Rios, para mim, não é surpreendente. Eu canso de falar aqui. Ele, tecnicamente, é o melhor volante que o Palmeiras tem. Mas ele, até hoje, é um jogador inconsistente.
Não quer dizer que ele vai ser a vida inteira, tá? O que eu chamo do jogador inconsistente? Ele joga bem diversas vezes ou muito tempo nos jogos, mas eu lembro ano passado de ele perder a bola e parar. Né? Porque se você tem um jogador mais limitado e você usa nessa função, o treinador se preocupa em proteger os limites do jogador. Ou seja, vamos supor que o cara é um pouco mais lento na recuperação. Não é o caso do Richard Rios. Ele vai deixar um jogador mais veloz para fazer essa recuperação quando o time perde a bola. Vamos supor que o jogador tem uma dificuldade para sair jogando. Não é o caso do Richard Rios. É bom jogador. A bola não passa no pé dele na hora de sair jogando. O treinador conta muito com o Richard Rios. Só que falta alguma coisa para ele ser esse volante que o Palmeiras precisa. Tá? Isso fez uma enorme diferença. Você não acha que hoje é uma fatalidade, uma coisa do jogo, é uma recorrência do Richard Rios? É uma coisa que recorrente seria se acontecesse sempre. Eu diria que não me surpreende quando acontece com ele. É um jogador que você não confia. É isso. Apesar de achar o melhor volante do time, e aí você tem que trabalhar para o jogador ter um pouquinho mais de atenção, para ele ter essa recuperação melhor, para às vezes ele simplificar no passe, até os melhores, até o Rodri, o melhor do mundo, pode errar um passe na saída, você não tem nenhum problema. É que com o Richard Rios, esses pequenos equívocos, e não precisam ser exatamente de erros de passe, acontecem mais vezes do que podiam acontecer com um jogador do nível Memphis, dele. né? Ali foi o Memphis, não foi o Coronado. Ali foi o Memphis, porque o Coronado fisicamente é um Coronado não ia dar bote em ninguém. Se não dá certo. E o Memphis, sim. E esse, assim, esse é o problema do Coronado, né? O Coronado já na Arábia Saudita, você olhando os jogos dele, ele, o seu confronto físico, tem um jogo físico, né? O jogo é físico também. E aí já é um jogo que pesa mais para ele, né? E ali o Memphis toma a bola e passa para o Yuri Alberto, que retarda a finalização até ter um ângulo muito difícil. Assim, foi um belo gol. Belo gol do excelente de centroavante que o problema foi o pós-gol, ou depois do gol. A bandeira lá. Não se faz isso, gente. Já tem tanta loucura no futebol, não faz Mas vem cá, o Memphis, a gente tem analisado, acho que na segunda você falou sobre os clássicos do Memphis, né? Eu falei que não, que o jogo do Morumbi foi um horror. O ano passado ele chegou a jogar aquele jogo contra o Palmeiras, ele estava... Eu não lembro. O jogo contra o São Paulo ele estava fora de forma e quando teve dois jogadores expulsos naquela partida. O Memphis é o cara que dá o bote e assistência para o Yuri Alberto hoje, certo? Sim. Como é que dá pra gente avaliar o Memphis nesse clássico, já que a gente tá querendo ver o Memphis mais produtivo em clássicos? Melhor que no e tal? último. Melhor que no último. Melhor? Que no último. O que significa que foi bem ou porque no último? Eu tô com o Vitor. O Vitor falou que não conseguiu jogar. O último tem um outro detalhe. A atuação do São Paulo não deixa nem você lembrar que o Memphis estava em campo. Porque a bola não chega na região do Memphis. Não é que a bola chegou e não sabia o que fazer. E hoje é uma atuação melhor e não necessariamente porque a bola chegou de novo. O Memphis foi lá roubar. O Memphis é o primeiro bote um pouco mais consistente, assim, ainda que eu concorde muito, tem uma certa displicência. Eu não sei se é um excesso de confiança. O Richard Rios com a bola no pé, ele é um cara que vem de futsal. Ele tem muita qualidade. Sim, também acho. E acho que ele confia demais nesse controle da bola dele. E muitas vezes não é só... É porque fica mais, ele salta aos olhos quando perde e sai gol. Mas muitas vezes no jogo tem bola que ele tá beirada de campo, que ele tá com aquele... E muitas vezes dá certo, né? Aquele olhar pro campo, aquela coisa meio elegante e não tão consistente para você o termo. Só que aí o Memphis, o primeiro bote que o Corinthians dá, um pouquinho mais de, sabe, força, compatibilidade, chegada, entendendo, um pouco mais de fome que era um clássico, sai o gol. Mas não é que a bola bateu no Memphis, o Memphis articulou e criou pro Yuri. O Memphis teve que sair para fazer uma outra. Ele evolui porque foi melhor do que o de São Paulo. O São Paulo engoliu ali, também não citou e não tem o que fazer. Vai parar de falar mas ainda não é sobre o Corinthians jogando. O Roberto fez o primeiro gol do ano dele. Primeiro. Né, de um ano que começou ontem, mas já tem 800 jogos. Que em alguns jogos ele nem atuou, atuou parte dos jogos. A gente vai parar de falar deles quando o Garro jogar. Quando o Garro voltar para o time, a conversa vai mudar. É igual ano passado, que a gente parou de falar do Yuri quando todo mundo chegou. Porque na realidade a gente está falando do Garro, o melhor jogador do Corinthians do ano passado. O Garro joga muito por dentro e tem passe em profundidade para os dois. O Coronado, ele vai às vezes buscar muita beirada. Um jogo que ele vai tentar construir na beirada do campo, tentando sair da marcação. E é mais difícil. Para eles dois, porque eles jogam ali no centro, né? Então, dá para ver o posicionamento dos dois aí, nesse gol. Então, assim, com o Garro vai mudar. Então vai melhorar o rendimento do Memphis, deles também. E outra, cara, a gente está falando aqui de um clássico, o Corinthians já jogou 2, perdeu um, empatou outro. E ainda não completou um mês da volta do Corinthians aos treinamentos. Então, também não dá para sair cobrando todos os jogadores, porque uns vão estar num nível melhor
com 3 semanas, nesse caso, outros vão demorar um pouco mais, então isso é natural, né? Ainda mais quando você tem a tua preparação prejudicada, porque tem que jogar. Então a gente vai melhorar o nível quando o Garro voltar, acho que não está longe disso, e com a camisa 8 e não com a 10, que estava no contrato do Memphis, tinha que dar 10 para ele. Ele não foi hoje, né? Acho isso horroroso, tá? Horroroso. Primeiro, acho que não deve, o Memphis, sim, acho que isso para o torcedor pode até dar uma quebrada na imagem dele, uma mancha. Porque é um cara legal, um cara que se integra com a torcida, com a cidade, comunidade, com tudo, ele é gente boa, ele tá na dele, mas você tirar a camisa de um companheiro que recebeu essa camisa aqui o outro dia... Melhor jogador do time do ano passado. Não é legal. Não é legal. Cara, joga com a 55, soma os dois, dá 10. Vai com a 28, que dá 10. Agora, tirar 10 de um para você, aí fizeram toda lá uma cena para dar 8 para o Garro para tirar do Charles. Tirar do Charles, para dar para o Garro, a camisa do Sócrates, a camisa do Renato Augusto. Né? Pô, cara, os caras dão uma volta danada para justificar. Aí o clube ficou numa saia justa que prometeu. Não deveria ter topado isso. E ele deve já tão integrado a esse elenco. Quando assinou, não conhecia ninguém. Depois, quando ele viu a galera, ele deveria ter falado, esquece essa cláusula. Exatamente. E com bola no pé, William. Voltamos com linha de passe e depois da coletiva aí do Ramon, daqui a pouco a gente vai trazer a coletiva também do Abel, mas falar um pouquinho de uns personagens aí do jogo. A gente tá falando de Memphis e tal, a gente tem que falar um pouco do Yuri Alberto também, que foi citado na coletiva. O Emiliano falou, complicou, né? Não é que ele falou que a arbitragem errou. Complicou, porque evidentemente complica. Você tem um jogador expulso, complica o seu planejamento, ainda mais da forma que foi a expulsão. Mas o Hugo, a gente tem inclusive imagens aí da defesa do pênalti, depois a comemoração dele. A gente fala muito do Garro e eu acho que é indiscutível que o principal jogador do Corinthians aí na temporada passada foi o Garro. E a expectativa é claro que o Memphis possa ser esse cara também, possa dividir as atenções com o Garro. A gente tem o Yuri Alberto aí nessa Chegou lista. Muito inteiro na cobrança de pênalti, cara. Pois é. E eu quero chegar nesse ponto aí. De novo, pênalti. O Corinthians, que a gente já falou que acertou demais na contratação do Hugo, pagou até multa para ele poder jogar contra o Flamengo no ano passado 2 vezes. Olha, esse é o momento do apito final, né? Do jogo. Os caras vão lá, claro, agradecer e tal. Hugo, vai todo mundo ali. E aí a gente vai, enquanto circula essas imagens aí, ó lá. Aí ele vai agradecer ali a torcida, só que é a torcida do Palmeiras que tá ali, né? Ó, bate no escudo, bate no peito. Aqui é comigo, aqui é Corinthians. Deve estar falando aqui é Corinthians, né? Também não se deve sabe, ser um básico aqui é Corinthians. Sabe né? as palavras cariocas que deve ter ouvido. Mas não tenha dúvida. Aí muito amor ali. Ó. Os caras jogando ali, lavando copinho. E ele continua lá. E ele continua. Mas não... Ele continua. Aí eu quero saber, tá certo ou tá errado? O quê? Exagerou no comportamento ali, provocou o torcedor, não devia ter feito isso, beleza, faz parte, é isso. Esse cara representa o torcedor ali em campo. Como é que é o negócio? Não sei que ele ouviu. Pois é. A torcida dele não tá lá, né? Porque tem exatamente, a torcida não tá. Mas é que tá, a torcida não tá. O cara faz isso. Tudo bem? Ok. Aqui é fácil, assim. Aqui a gente pode analisar, né, muito tranquilamente, não está vivendo o clima, não sabe o que ele ouviu. O ideal é ele não ouvir nada Deixa e pra cair lá, fora, né? Segue o barco. Porque é o seguinte, você está num estádio que não é o teu, essa relação com o torcedor, você nunca sabe como vai acabar. Nós não podemos esquecer que nós estamos no momento que os estádios não têm alambrado, né? Isso. E você não sabe a reação das pessoas. Tá, agora, isso é o ideal aqui, a frieza do estúdio e tal. Lá o jogador, o calor do jogo e tal, a coisa sai do controle. Às vezes é muito fácil falar aqui, querer replicar aqui uma coisa fria. Lá no ar-condicionado aqui tá uma delícia, mesa né? de jantar. É preciso entender isso, né? Isso vale para todo mundo. Mas sempre o jogador precisa tomar um pouco de cuidado, porque é o seguinte, o que você faz aqui no campo reflete lá fora e você pode ser o estupim de uma confusão. Sim, sim. Tá? A gente tem visto isso. Então, como o Yuri Alberto não deveria, foi gravíssimo o que ele fez. Ele está no estádio lotado, casa do adversário, ele vai lá e chuta
a bandeirinha de escanteio que tem a bandeira do Palmeiras, você entende? Para o torcedor, você está chutando a bandeira do Palmeiras. Como se fosse no Corinthians, chutar a bandeira do Corinthians. Vou fazer uma pergunta para vocês. Chutar no Se não Morumbi. tivesse a bandeira, se fosse que nem antigamente, a bandeirinha, o mastro sem a bandeira do clube, aí não toma amarelo? Eu acho que a discussão do amarelo nasce a partir dos partir ataques da- quando vira... que quando você vira a bandeira começa. do clube, ele- Não, só é o seguinte: todos os clubes, se no mundo, usam esta bandeirinha para colocar um símbolo Eu acho que não seu. toma, porque quando o Rafael Né? Veiga comemora esse gesto que a gente está vendo ali atrás na tela aberta, né? A imagem Agora até já é cobriu aqui, muito já boa. tem a É parte porque do jogo. quando o Rafael Veiga comemora no Allianz, dando essa voadora na bandeira do Palmeiras, não é um caso exatamente... ofensivo. Então, entendeu? Então me parece que é Eu muito vou- mais... vou dar exemplo. Se não tivesse a bandeira do clube, não caracterizaria... jogador- Então o cartão amarelo só pode ter de um lado Não, mas eu vou dar um exemplo para você. Um outro exemplo. Você pega lá no Morumbi, que tem o símbolo do São Paulo gigante, e vai o time de São Paulo comemorar um gol no símbolo do São Paulo. Qual é a mensagem? União pelo clube, festejando o clube. Tá, aí vai o Corinthians ou o Palmeiras dele. comemorar Só perguntando. em cima do símbolo do São Paulo. Qual é a mensagem? Estamos não- tripudiando e pisando. Exatamente. Como Então, o Diego fez um gol pelo Santos e foi lá comemorar no símbolo do Exatamente. São Paulo. Porque eu concordo É a com... mesma ação com camisas diferentes. Eu concordo com você, mas com você é um estudioso do futebol, Calçado, você sabe que a isonomia é o princípio do jogo para ambas as equipes. O que um pode, o outro pode, o que um não pode, não pode. Nesse conceito, eu falo que você proíbe de colocar bandeirinha do clube na bandeira. Porque um pode e o outro não pode. E a regra não, isso não pertence à regra do futebol, imagina- apesar de você ter razão. Sobre a provocação do Hugo. Então, um jogador, sim. Então, vou usar o exemplo desse jogo. O Hugo, vamos imaginar que o Hugo não devesse interagir com a torcida do Palmeiras. Sim. E eu vou proibir o jogador do Palmeiras fazer o mesmo, por isonomia. Se o corintiano não pode, você também não pode ir lá com a sua torcida. Cara, são coisas completamente Você tá diferentes. concordando comigo? Não tô. Tá. Não é. Eu estou dizendo o seguinte, que a interação do jogador Ambos do podem ou Corinthians... nenhum pode. Não. A interação do jogador do Corinthians com o torcedor do Palmeiras pode causar um grande problema. O do Palmeiras com o Palmeiras não causa problema nenhum. Eu digo, o torcedor eu não do- posso proibir o do Palmeiras de ir porque o do Corinthians foi lá e não deveria ter ido. Se o jogador do Corinthians fizer um gesto obsceno ou xingar o torcedor do próprio time, ele tem que tomar cartão. Se o Hugo fizer, também. Aí é outra Se coisa. o cara provar o Hugo, não sei o quê, frangueiro, peguei. Aí é outra Nada, Mas, qual o mas- problema? mas a gente tem a confirmação de que ele. o que- Eu não, que o eu não Hugo fez. consigo, eu não consigo comentar o lance do Hugo. É. Porque pra gente cair numa cilada aqui, tropeçar num erro pode ser grave. Provocação é é mole. uma coisa, ofensa é outra. Provocação é virar e falar, ô frangueiro, ô, não sei o quê. Mas Até, assim, até o filho da mãe. Ô, Pedrão, eu não tenho a menor dúvida que quem estava atrás do gol provocou o goleiro. Isso é mais velho que mas a é- frente. mas é- Isso é normal. mas eu acho Xinga, que, frangueiro, isso, infelizmente, aquilo, outro faz parte. Isso Infelizmente, aí, todo jogo tem isso. naquele ambiente ali, Normal. existe, ô frangueiro, sai daí, não sei o quê, aqui é pau, normal, quem manda a gente. Isso é uma coisa, isso é uma coisa. Aí tá Isso é dentro, uma coisa. aí tá dentro do jogo. Quando sai do ambiente aceitável, eu não posso sentar aqui, né, confortável, Exatamente. ar-condicionado bonitinho e falar, não reage assim, meu garoto. Ah, pelo amor Nós de não Deus. podemos dizer que isso aconteceu. Então, mas Eu não posso falar, eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que a gente está concordando. Porque Sim, eu tô falando totalmente. que isso acontece ali atrás, exatamente, Isso. em todo jogo, todo Esse assunto estádio. eu não consigo E o cara comentar dá sem uma saber o que o Léo rebatida falou. fora. Peraí, um dia, Agora um tudo bem, belo, depois do um belo debate. dia o Lionel Messi fez um gol no Bernabéu, tirou a camisa dele do Barcelona e mostrou a camisa com o nome dele, entendeu? Exatamente. E aí? Eu acho que é uma, Mas aqui, é uma provocação, uma resposta, como vocês quiserem avaliar. Acho que, como diria o Luxemburgo, não vi nada tem demais. futebol. Acho que tem o futebol, como diria o Luxemburgo. Acho que... O Hugo, nada. Né? Eu só também não não. quero Eu não recrimino o Hugo em nada, que venham também eu. que venham apodar o Hugo. Exatamente. Mas eu já vi jogador De tomar início, cartão por... eu não vejo nada demais. Eu já vi jogador... Tendo algo mais grave, eu tô mais ao lado dele ainda. Mas eu já vi jogador tomar cartão, porque fez gol em estádio adversário e fez assim. Tem isso. Tem isso também. Mas não Eu já dá. vi jogador tomar Aí cartão não dá. porque brigou com a Aí própria não dá. torcida. Ou Aí porque não manda, dá também. porque manda calar a boca. Também não dá. Faz o Também não dá. E para a própria torcida. Fez para a própria torcida. Também não dá. Que o time vai ao goleiro, Bem, olha lá. todo time vai ao goleiro que está atrás do gol com a torcida do Palmeiras. Então você tem uma reunião de muitos jogadores do Corinthians e eu lhe ouvi de tudo. Até O torcedor tá lá para desestabilizar o goleiro. A função do torcedor é essa. Até assim, E empurrar o seu time. algumas coisas estão sendo atiradas. Com limites, é porque a óbvio, rede como tá disse o Pedro. balançando. Coisa que não pode fazer. Mas, cara, isso não é o problema do jogo, né?
Nem o problema do Palmeiras. Não, sem dúvida. Nem... Gente, gente, numa boa, vai. Eu cansei de fazer isso. Eu cansei de ficar atrás do gol provocando o goleiro adversário. Não, se não puder... Hoje eu faço se não puder, isso. sabe o que você faz? O campo da Portuguesa Santista lá, Abre tô lá olhos. na lateral, pegando no pé do auxiliar. Eu faço isso direto. Se não puder, sabe o que você faz? Tá frio... Você chama de quê? Tá frio, Bobo feio, cara de marrom? Bobão. Tá frio o ar-condicionado? Seu bobão. Tá frio o ar-condicionado? Tá no ponto Gela bom, mais, né? se não puder, gela mais. entendeu? Mete o ar-condicionado no Normal, campo. Canso de fazer Tem isso, limite, já né? tem Futebol. Já tem. Muito estádio já tem. Você foi no Normal. eu sei. Do lado do torcedor e do... Olha, já vi várias vezes. E já teve jogador, goleiro, que virou pra mim, cala a boca aí. O jogo. Jogador? Claro. Jogador, goleiro, já virou. Cala a boca aí. É assim mesmo, gente. Assim mesmo. Aí você pega mais no pé e pronto, tá tudo certo ali, imagina. Agora, o Hugo, temos aspas do Hugo aí sobre o jogo, né? Que você até viu, Calçade. Vamos colocar aí no ar? Goleiro Hugo Souza. Hugo Souza. Falando do time, né? Tá do chegando, Corinthians. tá chegando. Interessante o que ele falou. Falando da atuação do Corinthians. Olha lá. Feliz por ter sido o craque do jogo, mas inconformado pela forma que jogamos hoje. Olha só, hein? A gente não conseguiu jogar. Clássico precisa de um pouco mais da nossa equipe. A expulsão complicou ainda mais. Vamos trabalhar para voltar a ganhar os 3 pontos e principalmente voltar a ganhar os clássicos. Foi mais realista que o treinador. Foi extremamente Os realista. treinadores, né? Porque o Corinthians tem 2. Né? Extremamente realista. A leitura do jogo é essa, né? E foi bem bacana, porque ele falou o que aconteceu. Ele não viu o time dele, realmente, o Corinthians, com 11 contra 11, o Palmeiras recuperava as bolas, o Palmeiras pressionava, o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians. E dentro daquilo que a gente já discutiu aqui 1000 vezes, que o que importa nesse início não é querer avaliar o resultado da semana passada ou um mês, mas o clássico tem um peso. Ele hoje comemora o empate com o goleiro pegando pênalti e ele não viu bola contra o São Paulo, o Corinthians no caso. Então é de se entender por que o Hugo está falando isso. Ele não está, quando ele fala ali melhorar e vencer os clássicos, tem uma pontinha ali de incômodo. Isso aí bate, claro. Não é se você vai liderar, disparar, ganhar de todos os pequenos. Não. Mas Eu acho que ele já tem tamanho nesse time para fazer esse tipo de cobrança. Ele era até o me capitão. parece que é uma das lideranças. Né? Sim. Até antes do início da temporada. Uma coisa que assim, o Ramon e o Emiliano falaram, né? Ele chegou e eles já conheciam por vídeos e tal, mas o convívio ali direto rapidamente os convenceu. Esse aqui é o nosso titular e ponto. Eu acho tão fenomenal É. o nível dele de jogo até agora, porque uma das coisas mais traumáticas que tem no futebol é quando um grande jogador ou um grande treinador, principalmente jogador de posição específica, o time tem um grande centroavante, artilheiro, ganha campeonatos, tal, o cara sai. Geralmente é muito difícil substituir, até quando chega um outro jogador de alto nível. O Cássio é, para muita gente, eu estou entre esses, o maior jogador da história do clube. A gente pode discordar, mas certamente colocará o Cássio entre os maiores. Goleiro é um jogador muito difícil de substituir. A gente vê isso em vários clubes, sempre foi uma coisa muito complicada, às vezes não é, mas geralmente é. O cara chegou ali, e nesse momento, ele é mais goleiro que o Cássio. E só para complementar. Hoje, questão técnica... Em desempenho, sim. o corintiano não sente nenhuma falta do Cássio. Isso é fato. Do maior jogador da história do clube. Isso Ou no contexto corintiano. Sim. No contexto pessoal, é muito bacana porque o Hugo, de potencial enorme, saiu achincalhado do Brasil, Foi. quando o goleiro do Flamengo era. Verdade. Então, assim... Uma grande decepção. É bacana demais. A deu maneira, brecha. a maneira como se volta, como tenta trabalhar. Ele fala muito de cabeça, de maturidade, de evolução, de como teve que sair, de como teve que sofrer, de como evolui o futebol português e de como volta. Porque quando volta também, uma coisa é você evoluir num cenário de uma pressão quase nula, que era o que ele vivia fora do Brasil. E ele volta com todo esse peso que o Vitor traz para o cenário. Você ser goleiro do Corinthians pós o Cássio é igual aquela coisa de ser goleiro do Corinthians do São Paulo pós Sene. Sim. Você tinha que ir remar dobrado. Você Como corre na foi lá subida nos todo anos jogo. 90 Não basta- pós-Ronaldo também. Não basta ser bom. Você é bom, mas o outro era o Ceni. Você é bom, mas o antigo era o Cássio. Já teve o caso do Carlos Ele Miguel. também passou isso. Pô, O cara que estava sendo Tava preparado pronto e foi embora. Quando surgiu a chance, foi embora. Então era também mais já difícil. tava nos cascos, Era né? mais Também já difícil. tava ali, ó. Bem. Tava Era bem mais, mais. era muito mais difícil. Assim, não, é muito difícil mesmo, porque o Cássio... assim, o que é maior, né? Isso é muito difícil falar. Claro, não é uma verdade absoluta. Assim, é o que conquistou mais títulos, é a maior personalidade do futebol. Tem várias maneiras de alguns encontrarem... não, o tricampeão do mundo é o Rivelino. Cada um tem seu critério. Mas o Rivelino não teve essas conquistas, infelizmente. Então o Rivelino... Mas é um cara que é tricampeão do mundo. Esse foi o melhor. Estava no Corinthians, né? Então, assim, é muito difícil. Assim, cada um vai ter o seu. Bom, várias coisas para a gente comentar, mas ele vai para a questão da arbitragem, para falar que aconteceram coisas ali, vocês todos viram e tal.
e fala do pênalti do Estevão da invasão, né? Teve ou não teve essa invasão? A gente já pegou aqui alguns frames, olha lá, esse é o frame que a gente tem, né? O pé direito está dentro da área no momento do toque, ou ele está Pisando na área, não? Porque se ele está sobre a área, ele pode estar. Se ele está pisando já dentro da área... A minha impressão é que não está pisando. Tem um jogador do Palmeiras aqui que está pisando, hein? Assim, você tem 4 dúvidas. Se você acha que é ser ultra minucioso, o que ele reclama do lado esquerdo, o jogador do Palmeiras aqui embaixo, um outro na meia-lua, que não pode, e um jogador do Corinthians ao lado do jogador aqui embaixo, que parece estar com o pé em cima da linha, que também não pode. Pois é. Se você for ser ultra minucioso. Houve tá? uma mudança na regra recente, que antigamente toda expulsão, toda invasão era punível, e depois dessa mudança, assim, a invasão tem que de fato ter um impacto. Então, se o jogador que pega o rebote invadiu, Foi o que exemplo, aconteceu. Isso tem um impacto. Foi o que aconteceu. Porque os três, 47. os três pra cá não tem impacto. Ele né? que tira a bola. Só lá. Isso. Do lado esquerdo. Esse que direito, está à E só pra frente, frisar, toca antes na que bola. falem, o Hugo tá com o pé na linha. Exatamente. Ah, adiantou, Não, mas o o pé Hugo está tá na linha. perfeito. Então, o pé na linha tá tudo certo. Tem invasão na meia-lua também, mas aí você tem, como consequência da invasão do João Pedro, ele chegar ali do lado do o Estevão e impacto, evitar o o rebote. único que pode ter impacto, segundo o que o Léo falou, é o jogador que está do lado da defesa do Hugo, lado direito do Hugo, esquerda, ou seja, só o jogador do Corinthians. Ô William, só para Pode complementar, falar. porque tem uma outra questão que o nosso Francisco de Laurenti, né? Que ele fala que a nossa equipe no estádio, ele fala, segundo as pessoas que a reportagem da SPN conversou, a reclamação da comissão técnica do Palmeiras é que eles ouviram do Luiz Flávio Oliveira que, enquanto o lance estava sendo checado, o Klaus mandou o jogo seguir. Ou seja, então teria ocorrido também um erro de protocolo, né? Porque só pode seguir depois que o VAR Terminar a revisão. resolve exatamente. e o árbitro de campo decide com base Porque se segue, aí não... tem aí também acabou esse lá. complemento de reclamação, segundo a informação do pessoal que está lá da ESPN, tem esse complemento de informação. O árbitro tem o direito de deixar o lance seguir, mas ele precisa ter muita certeza. Como eu não sei o que o árbitro viu, eu acho que, pegando o padrão do futebol brasileiro, que é o mais importante, que é um VAR ultra intervencionista, além da conta, eu acho que é sempre bom esperar o VAR dar opinião para ver se precisa ser checado de novo, se aprova ou não o lance, ao invés de você ter toda a certeza e deixar o jogo seguir. Quem manda no jogo é o árbitro, não é o VAR. Tá? Mas aqui no Brasil não funciona assim. Que esse tipo de lance de invasão, cara, é muito difícil pro árbitro. Pelo seguinte, Muito. você tem que estar de olho na linha e esquecer o resto. isso. A batida do pênalti. Isso. E tá com a visão periférica. Alguém aqui olharia para a linha de invasão Traseira, né? e Só largaria periférica. o pênalti. Quase impossível. Você fica vendo se o jogador bate, se ele não escorrega, se na hora de bater ele não toca 2 vezes na bola, que tem jogador que escorrega, bate com um pé e com o outro. Aí ele fica olhando para a linha, ele não vê isso. Então você olha para a batida e para o goleiro. Aqui você pode perder. Pô, legal, o VAR tá lá, ó. Regra, tem que seguir, vale para Sendo todo mundo. que o Bandeira tá vendo a linha do goleiro. Exato. O Bandeira, o outro pode até ficar, se quiser, Sim. na invasão. Assim, eu acho que procede. Sim, ele está à frente e é o jogador que chuta a bola, o Tchoca, 47. Então, isso eu não vejo uma loucura na reclamação. Também não vejo. Mas esse lance não explica o jogo do Palmeiras. Coisas bem diferentes. Senão parece que foi um jogo de final de Copa do Mundo e só um pé à frente da linha que estragou tudo. O que estragou foi que o Palmeiras realmente não tinha um atacante. E não é o fato de ser a gente chamar de centroavante ou não. Você pode ter um atacante que ocupe a área. Né? Você olha a movimentação, você vê que os atacantes ficaram fora da área. Sabe que é bom Você você não tem falar isso com uma ilustração aqui? no Pode pezinho. continuar falando, Calçado, mas só uma ilustração, porque a gente tem o excesso de cruzamentos ali do Palmeiras, mas pode continuar falando enquanto a gente vai ilustrar. Então, Talvez até te ajude são aí coisas diferentes. Procede a reclamação, mas não explica o jogo do Palmeiras. Tá? O jogo, se o Palmeiras tinha a oportunidade de jogar em casa com um jogador a mais, de vencer o Corinthians, que tinha problemas para marcar, o Estevão, que é espetacular, tanto que gerou um pênalti, na velocidade do Maurício, do Facundo. Então o Palmeiras tinha sim condições. Aí o jogo do Veiga é o mesmo de outros tempos? Não. O jogo do Rios foi abaixo, perdeu a bola que não poderia. Ele era o primeiro volante e praticamente o único volante da equipe, pois tinham 3 zagueiros. E ele perde a bola para o centroavante, que é o Memphis, o atacante, numa bobagem. O Corinthians se aproveita muito bem. Então o Palmeiras tem lá seus defeitos e que não podem sumir
apenas na análise da invasão. Sim, sim. Coisas diferentes. E o que a gente está vendo aí, esse excesso de cruzamentos, mas foi no segundo tempo. Não, desde o primeiro tempo. Olha quantos jogadores tem na área. Exatamente. Que chega em cima daquilo que você estava falando. Que não chega, Maurício não chegou, o Veiga não chegou, e aí, não tem o centroavante de referência, enfim. Fala, Bertozzi. Não sei, ele não falou sobre isso, se foi um recado deliberado. Mas o Benedetti entrar para ser o centroavante diz algo. Sobre a formação do elenco do Palmeiras, sobre o equilíbrio do Palmeiras. Tudo que o Abel faz, a gente já tem algum tempo aí de estrada para analisar. Tudo que o Abel faz, passa recado. E não é que passar recado é algo negativo. Ele está passando recado, ele está querendo virar e falar também, você viu o que aconteceu no derby? Eu tive que colocar um cara assim. Você viu que está todo mundo falando? E eu estou com Calçade porque ele se bate muito na tecla, o Abel bate muito na tecla da questão da arbitragem, depois bate muito na tecla da superioridade e de como ele sufoca o Corinthians no primeiro tempo. E depois ele fala, o adversário inclusive teve que mexer porque a gente estava passando por cima, ou falar algo semelhante. E não entra no que tem que entrar. E aí tem um debate dele com o repórter, que não estava em Campinas, então queria colocar, e aí no final o repórter diz que não queria estar ali só para indagar, não está ali para fazer afirmação ou análise. Aí no final o repórter deixa escapar uma análise, o Abel aproveita para virar e falar a sua opinião. E aí já dá uma resposta de 2 palavras, então não entra no assunto. Então, o que lhe é desconfortável, que o Calçade fala, por onde passa o resultado do jogo, ele não entrou. Exato. E a gente conhece o Abel, ele conhece o Abel para entender que é deliberado não entrar na Calçada. Eu só concordo com ele que vendo as partidas do Palmeiras que eu assisti nesse ano, essa para mim foi a melhor. E a gente fala que o primeiro tempo foi bom. Só que não foi só isso. Eu acho que ele tem um caminho ali bem melhor interessante. Pelo nível do adversário? Pelo nível do adversário, pelo domínio de jogo. É que faltou a última etapa essencial, que é ter mais jogadores na área para aproveitar isso, ou um pouco de sorte. Explica a bola na trave. Bola na trave são 2 coisas que levam a bola a bater na trave. Uma, limite entre a sorte e o azar. Outra, a finalização não foi totalmente precisa. Ela foi quase precisa. E aí é do jogo. Futebol é um jogo. Todo jogo tem sorte e azar. Alguns jogos sorte pesa mais, no outro tipo de jogo a sorte pesa menos, o azar também. É isso que explica, né? Agora, o Palmeiras criou o suficiente para vencer. Se tivesse alguém na área, ou mais jogadores entrando na área nesses cruzamentos, a chance de ter feito o gol seria bem maior. E se, de repente, voltasse a cobrança de pênalti na invasão, no segundo pênalti, talvez o Palmeiras vencesse. Nada disso muda o que foi a atuação do time. E sempre bom lembrar, o que faltou 6 de fevereiro, né? Não tem um mês que se apresentou. Então, o que faltou é ok. O que não dá é para virar em novembro e virar e falar, aquele linha de passe lá de 6 de fevereiro, a gente passou o ano inteiro falando que falta isso. Agora, hoje está faltando, falta reposição, falta ir ao mercado e conseguir achar esse 9 que não é fácil, e está faltando porque é nesse trabalho. Só para também, porque o pessoal quer pegar e, sabe, fogo no Abel. Calma. Ele começou elogiando. Sim, o comportamento do time. Ele poderia orgulhoso, reclamar, não reclamou. Aí as reclamações foram direcionadas para a arbitragem, não para a equipe. Mas aí quem está ali para entrevistar está vendo que faltou atacante. E ele não deixa tocar nesse problema. Ele não deixa essa opinião. Tá? Ele já meio que saiu desse assunto no jogo contra o Guarani. Vocês falam de novo do 9 e tal, etc. Eu não vejo nenhum problema numa coletiva, sim, quem está participando colocar uma opinião. Ele pode falar discordo, ou não concordo por isso. Entendeu? Uma coisa é uma pergunta. Você pode colocar, e o repórter poderia ter colocado aquela opinião em forma de pergunta, daria para fazer tranquilamente, ele teria que responder, mas responderia mal do mesmo jeito. Digo, mas eu não vejo problema. Você pode dizer, olha, não concordo com a sua opinião. Sim. Eu acho que é diferente. Aí, se ele ouviu uma grande bobagem, ele pode dar uma grande explicação. Para uma grande bobagem, uma ótima explicação, você desconcerta a pessoa. Você não com gentileza. Com gentileza, não vejo problema. Assim, ele dá entrevistas tão boas quando ele quer. Né? Tem horas que ele está emburrado e é só safanão. Eu prefiro as boas. Nas boas, que são muitas, tem muito conteúdo de futebol legal. Sim. E nessas daqui tem... o vazio danado. Parece que ele já está de saco cheio em janeiro, início de fevereiro, entendeu? Ô Bertozzi, considerando que jogo no dia 6 de fevereiro, considerando o que a gente está vendo do Palmeiras e considerando, você já citou, a questão de elenco, né, de peças que o Palmeiras tem à disposição.
o quanto o Palmeiras está longe do... Claro, não está perto do ideal, mas o quanto ele está longe do ideal, o quanto esse time ainda pode render, ou realmente, se não vierem reforços, limitações muito sérias ali vão ficar cada vez mais graves. Eu acho que ele pode jogar melhor com as peças que ele tem, mas entendo Mas também... Mas está muito distante ainda? Tá. Eu acho que assim, e hoje eu vou tomar o jogo de hoje como um jogo bom. Talvez até o melhor do ano, se a gente considerar outras atuações do Palmeiras. Se fosse o Paulinho em forma, ao invés do Maurício com a mesma escalação. Opa, já ajuda, né? E olha que o Maurício tem feito um belo começo de temporada. O Paulinho é muito bom, é por Mas isso. pela pergunta e pela resposta que ele não quer dar, a ideia foi essa. E o Paulinho para essa ideia, de fato. Mas eu acho que tem aqui duas questões para a gente pensar. O Palmeiras tem no meio do ano um objetivo importante para ele, que é o Mundial, tá? No segundo semestre, o Palmeiras não vai ter o Estevão. Isso. Então, assim, você tem duas questões para resolver. Facundo ou Paulinho na direita e você vai precisar do centroavante. É esse o meu ponto. E quem vier para a direita, talvez Facundo ou Paulinho, a gente não afirma que vai ter capacidade de decisão do Estevão. E da margem de evolução que ele teria no segundo semestre. Na verdade, o ideal do Paulinho é ele ser um segundo atacante. Exato. E aí Ou você ele não é do vai nem outro lado, jogar vai com ser 3 atacante. avançados, que não é nem exatamente pela direita aberto, né? Você tira um pouco do que ele pode oferecer de melhor. Mas não vamos adiantar as coisas, né? Não, mas se você pensar no Atlético, os melhores momentos foram do Perto Paulinho do Hulk. como dupla de ataque. Claro, sem dúvida. Não muito aberto do lado esquerdo, por exemplo, como jogou em alguns momentos. Porque a gente criticou quando o Filipão foi contratado, que ele distanciou eles, né? Foi. Nos primeiros Caiu jogos. muito de rendimento, né? Sim. A gente ainda tem mais um pouquinho de arbitragem, porque faltou falar de 2 lances aqui. A gente vai falar da história do Yuri Alberto, mas tem o lance do André Ramalho, da bola na mão ali. O chute que é do Piquerez, né? Se eu não me engano, de fora da... É do Piquerez. E aí, esse lance do André Ramalho, que aí ficou aquela coisa, pênalti, não pênalti e tal. Eu acho que a decisão ali foi super rápida, não teve dúvida nenhuma, o jogo seguiu e ok. Para vocês? A bola que o jogador tenta afastar e bate vindo de outra parte do corpo, isso é de manual de arbitragem não marcar, né? Não sei que ele fizesse um movimento adicional, deliberado. Então, acho que esse é o lance clássico de não pênalti. Não tem muito debate. Se vocês quiserem destruir o futebol de vez, você pega, faz, ao invés das traves, do mesmo formato, você faz um iglu e marca esse pênalti. Brincadeira. Porque assim, ele, no momento do falta de chute, entender o que é o jogo ele humano. toca com o pé esquerdo e ele já faz um Amor do movimento de queda. Para alcançar a sim. bola, o movimento dele já é de queda. Então o braço está caindo ali e bate no pé. Se ele estivesse apenas com o braço aberto e a bola fosse diretamente no braço aberto, é outra coisa. Mas como ela bate antes, Não tem o que fazer. é um acidente. E o movimento dele é de tacar a bola com a perna. Exatamente. Sim, esse é um lance assim, clássico de não marcação. E me parece que não teve nem debate por parte do palmeirense, da comissão ou da coletiva do Abel. Na calor do jogo você pede, os jogadores, faz parte. Natural, futebol. bateu no braço, você pede, você grita, Sim, porque perfeito. vamos ver o que dá. Hoje em dia a bola Nada bate na contra. barriga, os caras já estão... Perfeito. Estão reclamando, ganhar na base do barulho, do grito, né? Como sempre foi, mas eu acho que aí também não tem nada. Vamos dar uma olhadinha nos lances do Yuri Alberto. Lembrando que a Renata Ruel estará na sequência no Sport Center. Curioso. No Sport Center. Dimas, não, peraí. Dimas, só um minuto. É o editor-chefe. Ele tá aqui. Ele tá indo. O Birner pediu para falar sobre o Yuri Alberto. Falei aqui que o Birner quer falar sobre isso. A Renata Ruel vai estar no Sport Center na sequência, analisando todas as polêmicas desse clássico aí entre Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouquinho, na sequência do Linha de Passe, meia-noite. O Birner pediu para falar sobre o lance do Yuri Alberto. Eu quero muito falar sobre essa expulsão do Yuri Alberto. Né? Porque a gente tem o lance? Vai colocar. O lance a gente já comentou aqui, do chute na bandeirinha é padrão e por mais que eu ache que não deveria ser, então eu tiraria a bandeirinha para evitar qualquer tipo de polêmica, para os dois poderem chutar a bandeirinha, quem quiser fazer gol chutar a bandeirinha, eu acho que tem que dar o amarelo. Porque todas as vezes que eu vi alguém chutar a bandeirinha, há algum tempo, esse jogador tomou o cartão amarelo. Sim. Então, padrão. O segundo lance, apesar do Yuri Alberto claramente cavar e de ser, digamos assim, ruim na parte teatral, eu não concordo com a expulsão. Porque, no final das contas, sim, eu acho que esse lance deveria ser cartão amarelo. E provavelmente se isso acontecesse na Inglaterra, seria cartão amarelo, inclusive com uma vaia enorme da arquibancada. Acho que até se o cara do próprio time, da torcida, que está em campo, apoiando seu time, fizesse isso, eles vaiariam por uma questão cultural. Sim.
Aqui no futebol brasileiro tem 50 mil cavadas que não tem contato o ano inteiro e é muito raro mostrar um amarelo. Vou dar um exemplo. Um jogador que eu adoro, acho excelente em futebol e sempre elogio, Daverson. Você imagina se cada vez que o Daverson fizesse uma simulação, ele tomasse um amarelo? Muitas vezes ele não toma amarelo. Então, como eu gosto de padrão, porque eu acho que dentro do jogo é uma atividade lúdica, onde as coisas que vão mudando de acordo com o tempo, eu quero que as coisas sejam iguais para todos os times. Então, apesar de eu achar que esse lance tem que ser amarelo, que no futebol fora é amarelo, no Brasil não. Então eu discordo da expulsão do Roberto. Você acha que você acredita que o Klaus aplicou a regra correta ou ele inventou? Não, ele aplicou a regra correta. Então agora o padrão tem que ser todo mundo não aplicar a regra. Se ninguém aplica, sim. Mas Mas assim, esse é um lance tão assintoso, tão Simples de entender. tão canastrão, cara, que não tem nem contato. Pra mim o cartão é esse. Não é que teve disputa e você tá debatendo entendeu? carga. A gente até, por acaso, debatia na redação. Eu vi Bini virar e falou, quero falar lá. Eu, no primeiro momento, fiquei em dúvida e eu tentei ver a imagem mais próxima. Porque se resvala, ele cai, se debate a carga, se foi. O Yuri pode não ter, a gente não consegue entender a intenção do Yuri, a gente não tá na cabeça dele. O árbitro pode ter. Agora, é uma coisa ali que eu acho que ele já até levanta meio que opa, constrangido ali. Só explicar por que eu penso isso. Ali dentro, você tem agora 22 caras trabalhando, mais os árbitros. Né? E eles estão sob condições de coisas que são do campo de jogo. De limites e permissões do campo de jogo. A partir do momento que esses jogadores, hoje, não podem fazer coisas, ou podem fazer coisas que eles normalmente poderiam ou não poderiam, ao contrário do que foi nesse jogo, nesse lance, ou outros jogadores não podem fazer, você torna a disputa do trabalho desses caras, que é ganhar e perder jogos, desigual. O futebol dentro de campo é lúdico. A gente não está falando de uma regra social, uma coisa legal de fora do campo. Quando um jogador simula e toma cartão amarelo e o outro não simula, a vida do cara que simulou e toma amarelo, ela é mais difícil do que a do outro. Torna isso injusto. Mas a regra é lúdica? Oi? A regra é lúdica? Não, a regra era clara, mas aplicado, não é aplicado, não é Eu tô aplicada. com dificuldade para entender o ponto também. do Birner. Assim, Birner, a gente deve simplesmente liberar geral, então. Se o jogador quisesse jogar e tentar influenciar a jogada. Então nós vamos fazer o seguinte. Gol com a mão, pode ou ainda não está nesse nível aí? Se todo mundo pode, se ninguém pode, não pode. Tem que ser igual Eu para acho todo que mundo. ninguém pode simular. Então foi o seguinte. Você vai virar presidente da federação. Você tá na última rodada Não. Eu só tô querendo justiça. Tá louco. Não tô me apegando a uma coisinha de campo como se fosse uma coisa que vai mudar o mundo. Destruir de vez. De hoje em diante, todo cara que se jogar sem ter contato, a gente vai cobrar que tem amarelo. A gente não fez isso ano passado. Não, a gente não fez. Em todos os jogos, não. Então você não participou aqui. A gente foi se acostumando com isso acontecendo e foi deixando passar. O cara, quando aparece para cumprir a regra, a gente fala que ele está errado. Se a regra a única coisa que vale para todo mundo é a regra. Então toda simulação, eu não tô nem falando de errado, Se cartão, aplicam ou não, você tem que aplicar o cartão. Vou mudar a pergunta. Eu não estou falando de errado ou certo, eu estou falando de outra coisa, de injusto e justo. Não de errado ou certo. Errado ou certo é pretensioso para mim. Injusto ou justo? Não, mas se tem uma regra, você modifica se tem uma regra o onde a simulação... E não o jogo. Você, pela regra não ser cumprida, você quer mudar o jogo. Não, nós temos que mudar a arbitragem, Deixa eu te fazer não uma o pergunta. jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos mudar, só para dar um exemplo, para ficar mais claro ainda. É muito simples, falei que não tem nada de louco. Vamos supor que 50 vezes os jogadores chutaram a bandeirinha e ninguém tomou amarelo, tá? No jogo de futebol, a bandeirinha do adversário. Vamos supor, peraí. Aí vai o 51, que tem que dar amarelo, incita o torcedor adversário. Qual é a regra? Está definido, tem que dar amarelo. Incita o torcedor adversário, esse tipo de coisa. Vai o 51 e tomou amarelo. Os outros 50 não tomaram. Você acha justo o amarelo para esse cara? Não. Estou falando se é certo ou errado, justo. Sim, o óbvio, Bruno, é o seguinte: o cara que não aplicou uma regra é o seguinte: uma coisa é um entendimento de uma filigrana, de uma opinião, tem momentos diferentes da regra. Tem coisas que a opinião do Léo é uma, a minha é outra, porque nós temos interpretações diferentes. Então, se a nossa é diferente, nós não podemos dizer que o árbitro está errado num quesito que é pura opinião. E isso baseado na regra, né? Sabendo. Não uma opinião baseada na regra e outra de como eu acho Só que pergunto deveria se você acha ser o justo futebol. ou 50 ou 51 fazer diferente. Uma coisa só é isso. A outra Justo ou é injusto? um caso
que é muito claro Só o seguinte: o jogador está num contra-ataque de frente para o gol, vai fazer o gol, o cara dá por trás. Não tem interpretação. Está muito claro que é cartão vermelho. Concordo. Um jogador simula uma falta, é muito claro que é cartão amarelo. Isso é claríssimo. O árbitro, ele tem assim, na análise desse lance, é muito mais nada subjetivo. É totalmente objetivo. Simulou, amarelo. Não tem interpretação ali. Interpretação seria, olha, tocou levemente na canela. O Yuri Alberto chega no seu momento Daverson e se atira. Tinha amarelo, o árbitro, pum. Hoje o Klaus tem que aplaudir. Klaus, você aplicou a regra. Quem não aplica, cabe à Federação Paulista de Futebol e no Brasileiro a CBF punir. Pega o árbitro que não aplica, deixa um mês em casa, sem taxa de arbitragem. Opa, ele vira um leão no mês seguinte. E os outros passam a cumprir a regra. É simples. E as diretrizes Esse que caso mudam. é objetivo. As diretrizes que mudam. Por exemplo, o que A discussão aqui entre o idealismo e a a prática. partir da Euro ano passado. acho que é Ó, a filosófico, partir de agora é o seguinte: lúdico, e a regra não é lúdica. o capitão fala com o árbitro. isso que Não é o eu acho que é capitão, pra amarelo, foi tá? encher o saco do árbitro, amarelo. E a partir dali, e todo mundo foi avisado que vai ser assim. O primeiro que não foi assim, Paga foi a lá, conta, então, paga a não, conta. Eu acho que o Binet está de acordo com a punição. Eu acho que ele todo não- mundo faz isso, eu deveria acho receber que ele amarelo. Não acha. Só que é uma discussão Mas, de correção da injustiça, o lúdico, a regra. Mas é aquilo. Só, Injusto torna o jogo de igual de desigual. O que o Binet está regra- a propondo, regra, a você letra imagina, nós vamos nos reunir aqui, a comissão de arbitragem vai se reunir para discutir dentro da linha dele coisas que serão abandonadas. Ó, isso aqui deixa fazer de qualquer jeito, Aí do o jeito que debate eles lúdico. quiserem. Isso, porque é o seguinte, eu vou ter que abandonar todo o jogo. Se eu abandonar um único quesito, um único ponto, falar, façam de qualquer jeito, eu tenho que permitir que se faça de qualquer jeito toda a regra. Tudo, às 17. Tudo. Não. A bola saiu. As outras são cumpridas. A bola saiu aqui nesse Não, as lance, outras são mas foi cumpridas. gol. Assim, então se a bola saiu nesse jogo e não marcou, sai outra vez, sai outra vez, sai outra vez. Aí a gente fala assim, gente, quando a bola sai de campo, ela continua no jogo. Porque Não, isso não ninguém tá acontece marcando. nunca. Por que vai acontecer agora? Não, mas você não pediu. Se você acontecer não, sempre? Você não falou pra mim, vamos supor, eu tô usando o mesmo Não, eu não estou supondo nada. Eu estou falando que os vamos árbitros supor. normalmente não dão cartão aqui no Brasil é nesse que lance. você está Só isso. escolhendo um momento do jogo. Eu não estou nem entrando. Eu não estou Você entrando. está escolhendo um momento do jogo Que acontece? para deixar de ser observado, Não. como regra. Não, ele não é observado. Eu não estou propondo. você falou Ele pra não é observado. pra ninguém ligar mais. Isso que eu não estou entrando nem na segunda questão. Mas você não que está cavar dizendo, é cavar. você não está dizendo para ninguém ligar mais? Eu não estou entrando é nem isso? Eu não tô nem... Oi? Você não está dizendo para Não. para não eu se estou marcar dizendo mais? que nunca ligam para isso quase. Então, e aí quem que marca- E que por cumprir a regra de maneira correta, abriu-se uma exceção. Então esse programa está dizendo que quando Eu estou dizendo. um gênio veio e aplicou a regra corretamente, ele está Mas tem uma errado. diferença, Bina. Tem regra que, de fato, assim, por exemplo... Eu perguntei se você acha justo ou injusto. Vamos pegar, E 50, vamos pegar. eu justo e injusto, 50 a 51. O que o Tô Klaus esperando a fez resposta. hoje foi justo. Eu tenho Ele 15, viu e perfeito. aplicou. eu tenho 15 segundinhos para acabar o programa. Quer falar que tem 15 segundos? É que existe, de fato, regra que não... A regra dos 6 segundos, por exemplo. Que eles estão Por pensando em exemplo, como se eu mudar. aplicar, tá certo ou tá errado? O dia que alguém marcar, de fato, certo você ou vai errado? falar, pô, mas peraí, ninguém nunca marca. É justo mas marcar? cartão amarelo por simulação a gente vê com frequência. Não é uma coisa que Ih, alguém inventou bom. do nada. Uma coisinha assim, simples, que não está nem na regra. Puseram encheram de bolas em cima de um cone lá, ao longo do campo. Os gandulas do Palmeiras, que eram fisiculturistas, caras de 5 metros de altura, esses caras não interferem mais no jogo. Eles estão numa depressão ali atrás, você vê os caras deprimidos. Tal. Acabou a linha de olha que passe. coisa legal. Justo, Tá mas o vendo? importante é que Uma todos tenham coisinha, muita saúde, uma muita coisinha, paz, cara, todos que e se todas. altera. Uma Vai lá. excelente sexta-feira. A gente volta domingo, 8h30 da noite. Ficou até um alarme ali, tá vendo?